Boa noite, gente. Boa noite. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão, né? É que eu estou ouvindo pouco aqui. Tá bom, mas vamos lá. Deixa eu só me ajeitar aqui. Bem, mais uma vez, boa noite. Boa noite. Vocês estão aí? Bem, gente, quando eu chego para pregar aqui, eu olho vocês e eu falo assim, poxa, que bom ver vocês. Como é bom hoje eu pude abraçar alguns irmãos que há algum tempo eu não via. E eu falei, poxa, é genial estar com vocês. E poder pregar o Evangelho para vocês. No domingo passado, nós tivemos uma experiência tão singular com o Senhor, por meio das Escrituras Sagradas. E foi singular até o meu próprio coração. Eu não esperava aquilo. Não esperava mesmo o que Deus fez conosco na pregação de domingo à noite, no nosso culto em si. Mas foi algo tão especial, e é como o nosso Deus é multiforme em sabedoria, que em cada momento Ele sabe como agir no nosso próprio coração. Bem, primeiro, meu bem-vindo a você, que está chegando aqui talvez pela primeira vez. Que Deus te abençoe. Se você não tem uma família cristã para viver e para estar, você faça da IPB Atos a sua família e a sua igreja. Nós estamos falando de uma série chamada Avivamento. E nos últimos 2 domingos eu falei sobre, introdutoriamente, sobre o que é avivamento. Falei que é Deus descendo sobre uma igreja, Deus vindo sobre pessoas e Deus mudando a história daquelas pessoas ou daquela igreja de forma poderosa. Avivamento é quando o Espírito Santo começa a tornar a igreja hoje parecida com a igreja primitiva. Isto é, ela vive no poder do Espírito Santo. Então, portanto, ainda que você seja o melhor aqui na sua espiritualidade, se vir o Espírito Santo sobre você de modo especial, se descer como num avivamento, você não imaginará como a sua vida ficará diante da grandeza desse Deus se colocando a você. Já estavam falando das crianças. Quer me rir? Crianças, um aviso, tá? Só um aviso aqui para vocês, vou puxar a orelha. Tem uma Harley lá fora. É minha. Se alguém sentar lá e tirar foto, já sabem. Pô, ninguém, eu não sei contar piada. Deixa pra lá, né, Tiagão? Oi? Todo mundo aí? Marina, fiz a chamada sua domingo passado. Falei, cadê a Marina? Eu falei que ia fazer chamada agora no culto das crianças. Aí eu falei assim, Marina. A Marina não estava. Agora ela está. Tudo bem com vocês? Quem aqui pode... também você. Eu falei chamada sua também. Todo mundo está aprendendo de Jesus na salinha. Tia Bárbara está mandando bem. Quem gostaria de orar aqui para a gente? Você? Vamos lá. Fica aqui, igualzinho a mim, igual o pastor. Hein? Vamos lá. Pode orar. Vamos orar pelas nossas crianças? Pega aí. Em nome do Pai, do Filho e do Santo, amém. Abençoe as pessoas que estão morando na rua, que não abençoe elas. Em nome do Pai, do Filho e do Santo, amém. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Pode ir, já está orando. Abra sua Bíblia em João capítulo 17, do verso 6 ao verso 12. Nós vamos ler o que a gente chama de oração sacerdotal. É uma oração sacerdotal feita por Jesus ao Pai. Mas ele, Jesus, está falando sobre a igreja,
sobre os futuros discípulos e sobre seus discípulos da época. Então nós estamos diante de um texto onde Jesus Cristo está orando a Deus em favor dos futuros discípulos, não só deles, mas daqueles discípulos que haverão de crer no Evangelho. Então, João 17, do verso 6 ao verso 12, é o que nós vamos ler nesta noite, e hoje o nosso tema é avivamento da verdade. Por quê? Porque eu estava falando que o Espírito Santo, quando desce sobre a igreja, ele começa a trazer o que eu vou agora, daqui em diante, pautar para vocês, com exceção de domingo que vem. Domingo que vem nós não temos culto, é carnaval, tá bom? Nós não teremos culto, só para lembrar vocês. Eu vou começar a pautar qual é as 5 características de uma igreja quando ela está sendo avivada pelo Espírito Santo. Então hoje nós vamos lidar com a primeira característica de uma igreja, quando ela é avivada pela verdade. E é sobre isso que nós vamos falar. Mas eu vou falar já para você algumas características, não só da igreja primitiva, mas ao longo da história. Todas as vezes que o avivamento veio sobre uma igreja, sobre uma nação, sobre o povo de Deus, essas características estavam presentes. Vamos ler o texto das Escrituras, João capítulo 17, do verso 6 ao verso 12. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os destes a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Verso 10. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio dele. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que seja um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Vamos orar. Pai bondoso, obrigado por tua palavra. Peço que o Senhor fale no nosso coração, Senhor. Mas mais que falar ainda, Senhor, que o Senhor derrame do teu Espírito Santo e torne essa tua voz tão real na nossa vida, tão profunda no nosso coração, que nós saiamos daqui modificados pela tua palavra. Nos ajude a entender, Senhor, esse texto, a compreender a tua palavra, a aceitar, a recebê-la, Senhor, a crer nela, Senhor. Nós te pedimos nesta noite por isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas o principal propósito de uma igreja é se reunir. E eu acho que é uma coisa que vocês devem sempre ter gravado nos seus corações. Que o propósito de ser igreja tem como finalidade única se reunir. E o propósito dessa reunião que a gente está fazendo hoje, ou que está acontecendo hoje conosco, é encontrar o próprio Jesus Cristo quando nós nos reunimos. Esse é o principal propósito do nosso encontro. É o principal propósito de nós estarmos aqui. Porque quando nós estamos aqui, como diz a Bíblia, nós entramos na presença de Deus. Nós começamos a ter uma experiência real com o Espírito Santo por meio da sua palavra, por meio daquilo que Cristo quer fazer em nós, de modo que nós, ao nos encontrarmos com Cristo, sermos tocados por Ele, por meio do seu Espírito, nós possamos estar preparados para fazer a missão dele no mundo.
para nós anunciarmos o Evangelho nas nossas cidades, para nós anunciarmos o Evangelho onde nós estivermos. Nós nunca vamos nos reunir aqui para falar de igreja. Não é a nossa intenção dizermos que somos melhores, que somos mais bíblicos, que somos mais isso, ou que somos mais aquilo. Porque todas as vezes que nós pautamos aí PBAtos como algum assunto importante, a única coisa que pode gerar no nosso meio se chama competição. Eu começo a comparar a minha igreja com a outra igreja, com aquela igreja, com aquela igreja. Portanto, as Escrituras nos ensinam que o motivo de nós nos reunirmos aqui é nos encontrarmos com Jesus para sermos missionários nesse mundo. Esse é o papel nosso como igreja quando a gente se reúne. Então, eu espero que toda vez que você entrar por aquelas portas ali, você tenha um único objetivo neste lugar: é se encontrar com Jesus Cristo, é se deparar com Ele, é encontrá-lo, é ter uma profunda dimensão da realidade de quem Ele é para você. Esse é o meu principal motivo para pregar o Evangelho. De eu, enquanto estiver pregando, também estar adorando. Quando eu estiver pregando, eu estar me encontrando com o meu Redentor e com o meu Salvador, como nós cantamos agora há pouco. Então, eu espero que isso aconteça com a nossa vida hoje. Eu tenho dito que a igreja só pode ser igreja em algo que eu falei no domingo passado, quando ela estiver passando ou vivendo o que a gente chama de dinâmica do avivamento. Então, a dinâmica do reavivamento é um derramamento tão extraordinário do Espírito Santo sobre uma igreja, de modo que as coisas comuns que nós fazemos aqui começam a se tornar extraordinárias. Numa adoração que nós sempre fazemos o mesmo domingo, da mesma forma sempre, e nós vamos fazer de novo quando o Espírito Santo é derramado, e isso que nós fazemos de modo comum se torna 1000 vezes mais profundo e mais arrebatador, mais transcendente. A pregação que vocês me ouvem todo domingo, ouve o pastor Alessandro, ouve o pastor Tiago, ouve o presbítero Luiz, ouve o Douglas, que nós fazemos todo domingo, que vocês ouvem e vão embora. Nesses dias, o derramamento do Espírito Santo, isso se torna tão mais profundo, tão mais poderoso, que não há nada na sua vida que você queira deixar passar para
Há sempre essas preocupações. Então, quando a igreja, quando Deus está visitando a igreja, ele começa a fazer coisas incríveis no meio dela. E estudar a palavra começa a fazer parte do maior desejo de vocês. Quando o Espírito Santo está derramando sobre a vida da igreja, trazendo um avivamento, ele começa a trazer o avivamento a partir da verdade. Isto é, vocês querem conhecer a Bíblia. Vocês querem saber o que Deus está falando nas Escrituras. Vocês começam a nos perguntar: onde está a escola bíblica dominical? Onde estão os nossos grupos pequenos? Com quem eu posso ler a Bíblia? Com quem eu posso aprender mais? Quem pode me ensinar mais a palavra? A gente começa a ter mais fome disso. Fome. É isso que a Bíblia diz. Por quê? Porque a verdade começa a brilhar em nossas vidas. E a gente não mais admite se deparar com um amigo nosso não cristão e dizer assim: eu não soube responder o que ele me perguntou. Eu não soube lidar com aquilo que ele estava vivendo. E aí você vem correndo para cá e diz assim: me ensina a palavra. Me ensina a palavra. Me ensina a verdade. Porque eu quero que ela faça parte da minha vida e na vida de outras pessoas. Então, quando o avivamento vem sobre a igreja, nós começamos a ter uma adoração transcendente. Por isso que algumas pessoas até ficaram meio retorcidas comigo quando eu falei que o princípio da adoração não é ensinar, mas transcender a presença de Deus. É óbvio que o ensino está conectado com isso tudo. Mas o princípio da adoração é entrar na presença de Deus. Comunhão íntima é quando nós não mais queremos roubar a glória de ninguém. Nós vivemos para a glória de Deus. Esse é o ponto. Mas eu vou falar sobre isso mais tarde. Então, se nós formos uma igreja, e aqui é uma coisa importante para que a gente entenda, o resultado da obra do Espírito numa igreja não é quando ela é tão somente fiel à palavra. A gente precisa entender isso. É uma parte do Evangelho, da obra do Espírito Santo. Mas avivamento é quando essas três coisas, nas quais eu acabei de perfilar para vocês, elas acontecem simultaneamente na vida de uma igreja. Então, preste atenção, se nós formos numa igreja, nós presbiterianos somos famosos, porque dizem que nós somos muito profundos nas Escrituras. Nós amamos a sã doutrina. E é verdade, nós amamos as Escrituras. Mas, imagine se a nossa adoração não for boa. Se ela não nos leva à presença de Deus. Se a gente não está preocupado com o pobre. Se a gente só está preocupado com o nosso bolso. Se a gente não é generoso em ajudar pessoas. Mas imagine se nós não nos dermos bem, as pessoas que estão aí fora, os nossos amigos, vão vir aqui na igreja e vão olhar assim: pô, legal que a tua igreja tem uma palavra muito forte, mas é incrível que quando eu estou lá, parece que na adoração vocês não são, parece que nada está acontecendo quando vocês estão adorando, parece que não é a Deus que vocês estão adorando. Vocês não são acolhedores comigo, não me recebem bem. Eu simplesmente entrei, falei com um com o outro e fui embora. Entende o que eu estou falando? Que uma igreja que está debaixo de um reavivamento, as 5 características desse avivamento, elas estão unidas, juntas, acontecendo. Então, por exemplo, a igreja presbiteriana no Brasil é a igreja mais famosa por causa da sua fidelidade às Escrituras. Sabe qual é o nosso lema? Que nós somos menores, uma das menores denominações, porque nós temos teologia boa.
Ó, você já viu nas Escrituras? Você já viu nas Escrituras Jesus fazendo algo e a coisa se tornando morta? Esse é um dos discursos mais bizonhos que eu já ouvi e ouço sempre às vezes na nossa igreja. O derramamento do Espírito, gente, Deus torna frutífera a obra dele. A igreja cresce, a igreja progride, nós plantamos mais igrejas. Então, gente, se nós formos uma igreja doutrinária, e devemos ser, mas se nós não tivermos uma adoração transcendente, se nós não tivermos uma intimidade, não formos uma comunidade íntima, não formos socialmente engajados, se nós não formos radicais no nosso evangelismo, as pessoas lá fora vão olhar para nós e dizer assim: vocês não são bons em teologia? Porque é só isso em que vocês são bons? Vocês não estão mais preocupados com nada? As pessoas, quando veem isso em nós, elas vêm aqui: pô, legal a igreja de vocês, mas vão embora. Porque elas esperam que uma sã doutrina possa gerar nesta igreja algo mais do que está gerando nela. Amém, gente? Você está entendendo isso? É por isso que a grande maioria das igrejas presbiterianas no Brasil tem 100 membros. Porque é só uma coisa que ela é boa. E a gente acha que isso é suficiente. E não é, irmãos. Nós precisamos ser uma igreja extremamente bíblica e doutrinária. Mas nós temos que ter uma vida de adoração que nos leve à presença de Deus. Nós precisamos estar preocupados com o pobre. Nós temos que ter um evangelismo radical. E nós temos que ser uma igreja que vive junto, que ama um ao outro. Vamos continuar para que você entenda. Então, o primeiro sinal de que Deus está avivando na igreja é a palavra. Esse é o primeiro sinal desse avivamento. Então, Jesus, em João 17, eu queria que você tivesse com sua Bíblia aberta, se pudesse. Em João 17, Jesus vai dizer que seus discípulos são caracterizados por um conhecimento e por uma aceitação e por uma recepção da verdade. Por isso que em João 17, quando Jesus está orando, Jesus diz que eles aceitam a minha palavra, eles creem na minha palavra. Então, o que Jesus está dizendo é que a igreja descrita por Jesus é uma igreja que tem uma alta consideração pela verdade. A igreja de Jesus mesmo, ela tem uma atitude muito séria com relação à verdade, com relação às Escrituras. Ela tem uma prática séria com relação à verdade e ela se alegra com a verdade. Isto é, a igreja que Jesus está descrevendo em João 17, porque ele fala dos discípulos que aceitam a verdade de Jesus, a verdade de Deus na vida deles. Então Jesus está dizendo que essa igreja, ela se alegra quando lhe é ensinado as Escrituras, quando lhe é ensinado a Bíblia. Agora, a gente precisa aqui, por isso que eu sempre dou as minhas cutucadas, que para mim é extremamente importante. Quando você vai ler os antigos escritores, aquelas pessoas que conheci, que escreviam mais sobre a vida cristã, lá antigamente, e eles, quando eles iam falar sobre o conhecimento da verdade, eles sempre diziam uma coisa: olha, uma coisa é você dizer que acredita na Bíblia, outra coisa é você viver debaixo do poder dela. É completamente diferente. E é isso que Jesus está nos ensinando. O que Jesus diz
é que uma igreja verdadeira, então, em primeiro lugar, eu vou pedir para que a gente coloque aí, que uma igreja verdadeira, em primeiro lugar, é uma igreja verdadeira crê na palavra. E é muito importante a gente entender esses termos. Lembre-se que eu estou falando que essa série é uma série que tem um cunho meio que professoral. É uma igreja que crê na palavra. No verso 7, eu não coloquei aí, mas fique aí com o seu smartphone ligado. No verso 7 diz assim, Jesus que diz, agora eles sabem. Jesus está falando sobre os discípulos dele. E aí Jesus continua, que tudo que me destes vem de ti. Isto é, Jesus está falando sobre os discípulos. No verso 8 ele continua e diz assim, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles a aceitaram. Isto é, o que Jesus está dizendo é o seguinte, que os apóstolos acreditaram na verdade. E ao acreditarem na verdade, eles estão dizendo que Jesus está dizendo que os apóstolos entendiam e creram que tudo que Jesus falava era de origem divina, vinha da parte de Deus, é uma verdade absoluta. Tudo que Jesus ensinou e tudo que a Bíblia ensina é uma verdade absoluta e pontual. O que é interessante é que no verso 20, embora a gente não tenha lido, Jesus vai dizer assim, eu oro por aqueles que crerão em mim por meio da palavra deles. Quem são aqueles que vão crer em mim? Obviamente Jesus está falando sobre mim e Jesus está falando sobre você. Então, Jesus está orando para que as pessoas que acreditam nos ensinos dos apóstolos, que acreditam no ensino de Jesus e que acredita que o ensino de Jesus e dos apóstolos, ele é um ensino que vem da parte de Deus. Uma das coisas mais interessantes que eu tenho visto, né, em São José dos Campos, a maioria dos cristãos que estão participando da nossa igreja não acreditam na Bíblia. Eles descartam parte da Bíblia. É uma coisa que às vezes eu fico pasmo. E aí eu tenho que ter embate sobre isso. O que Jesus está dizendo é que a igreja é o corpo de pessoas que acredita no ensino apostólico, que acredita que o ensino apostólico é um ensino divino, que vem da parte de Deus. Jesus está dizendo que se nós formos uma igreja que não acredita nos ensinos dos apóstolos, e não acredita no que os apóstolos escreveram e ensinaram, que se nós não acreditarmos que tudo que eles ensinaram veio da boca de Deus, Jesus está dizendo que nós não somos uma igreja, nós apenas nos reunimos, mas nós não somos a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é aquela que acredita que os ensinos dos apóstolos é da parte de Deus, é da boca de Deus. Então nós vivemos a partir disso e vivemos desse modo na nossa vida. Então, a verdade de Jesus e a verdade que Jesus nos ensina é que é a coisa mais básica que você precisa sempre ouvir. A Bíblia, ela é de uma revelação sobrenatural. Ela foi dada pela boca de Deus. Ela é de origem divina. E a Bíblia, quando você abre a sua Bíblia, você precisa crer que cada parte dela é de origem sobrenatural. Ela vem do Senhor. Por isso que a gente lê que nenhum jota, nenhum tio pode o quê? Ser retirada ou passar de longe do livro desta lei. Até o quê? Até que a lei seja cumprida. Portanto, Jesus está dizendo que nós só somos cristãos se nós crermos na Bíblia, em todo o seu ser.
que ela é suficiente, que somente as Escrituras é a nossa regra de fé e prática, e toda a Escritura é inspirada por Deus. Então Jesus, a Bíblia, o reavivamento é quando o Espírito Santo está marcando isso na nossa vida. É quando você abre a Bíblia e diz: isso aqui é a palavra de Deus na minha vida. Você pode ouvir um youtuber lá bonitinho lá falando: não, isso aqui não. E nós dizemos: não, é aqui que nós queremos. Nós pegamos um pastorzão famoso, maneiro, gente boa que todo mundo gosta, bem bolado, fala um monte de coisa que você, opa! E a gente diz assim: não, é isso aqui que nós temos. A Bíblia diz que nós estamos sofrendo um avivamento, quando Deus está sendo derramado sobre nós, nós começamos a ter a mesma visão dos apóstolos e a mesma visão de Jesus, que tudo que eles receberam veio do Pai. Amém? Amém. Veio da parte do Senhor. Isso é algo extremamente importante na nossa vida. Então, se nós somos igreja, de verdade, nós acreditamos que a palavra de Deus é de origem divina. Então, de vez em quando, a gente, por exemplo, a gente pega a discussão do Antigo Testamento. A gente pode discutir o quanto quiser, sem problema. Por exemplo, Gênesis. O mundo não foi criado assim, não foi feito assim, foi desse jeito, desse modo. Eu só digo assim para vocês. Abre em Gênesis 1. O que diz? No princípio, criou Deus o céu e a... Para mim está tudo resolvido. Como é que ele criou? Para mim, só sei para eu saber mais. Mas eu sei que na Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Foi por uma explosão, foi por isso, foi por aquilo, foi por aquilo. Eu, quando eu leio o Velho Testamento de Gênesis, eu vejo a mão modeladora de Deus criando toda a terra. Não é isso que eu vejo. Esse é o ponto. Segunda marca de que Jesus vê numa igreja que está sendo avivada. A primeira, ela crê na palavra, mas a segunda coisa é que uma igreja verdadeira recebe a palavra. Então, no versículo 7, eu estou repetindo os versos que nós estamos lendo, diz: agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti. No versículo 8, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles a aceitaram. E eu lhes transmiti as palavras. Então, marque essa frase: e eles a receberam, eles a aceitaram a palavra. Os discípulos aceitaram. Mas a pergunta é: o que é crer? O que é aceitar? O que é receber? A gente precisa entender o que isso de fato significa. Há muitas pessoas que creem na palavra de Deus, que creem na autoridade das Escrituras. Olha como isso é importante na nossa vida. Há muita gente que crê na Bíblia, que crê na autoridade das Escrituras, e estão perdidas e ficarão perdidas. Continuarão perdidas. Vocês já leram isso no Novo Testamento? Nem todo o que me diz entrará onde? Então a gente precisa entender que existe muita gente que crê na autoridade da Bíblia, que crê que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, mas que elas continuam e estão perdidas, estão longe de Deus. A Bíblia já deixa isso bem claro. Por quê? Porque uma coisa é você crer na palavra de Deus, crer que você está aqui, desde o início você foi ensinado que a Bíblia é a palavra de Deus, você diz assim: eu creio na palavra de Deus. Mas uma outra coisa muito diferente é você estar debaixo do poder dela. E é isso que eu quero, no meu segundo ponto, pautar com você. É você crer no poder das Escrituras, é ficar sob o poder dela, é receber a palavra de Deus na vida de vocês, é a Bíblia dizer para você o que você vai fazer
sabem discorrer justificação pela fé, santidade, qualquer doutrina de cabo a rabo, mas não vivem debaixo do poder dela. Esse é um ponto que a gente precisa mudar. Então, sabe, você tem que... A palavra de Deus não é você abrir a Bíblia só para querer conhecer a Bíblia no sentido de estudar o grego, estudar isso. Não é para que você só saiba mais sobre Jesus, que é o Filho de Deus. Estudar a palavra é para você fazer o que ela diz. A Bíblia foi feita não para simplesmente você conhecê-la, mas foi para você ser ensinado a andar com Deus. É por isso que a Escritura existe. Ela existe para que eu e você andemos com Deus. Então, João Calvino, eu já estou indo para o meu final. João Calvino, ele fez uma declaração que vai fazer a gente entender muito bem isso. Ele vai dizer como que a palavra de Deus opera em nós, na nossa vida. E João Calvino, ele escreveu uma frase em latim. Foi uma expressão em latim que marcou esse ponto de Calvino sobre como a palavra de Deus opera na nossa vida. E ele escreveu a seguinte expressão: reprobes e fuite sermudei. O que significa isso? Significa que a palavra de Deus flui para longe dos ímpios. Reprobes e fuite sermudei. Significa que a palavra de Deus flui, ele sai, ela vai em outra direção, ela foge, ela flui para longe dos ímpios. Isto é, Calvino estava dizendo isso para mostrar, e era uma maneira de dizer que não só as pessoas ímpias ou incrédulas não acreditam na Bíblia. Não é isso. Não é que seu amigo não acredita na palavra de Deus, sua amiga não acredita na Bíblia. Na verdade, é que elas não entendem, elas não a recebem. Por quê? Porque ele diz que a palavra de Deus flui para longe dos ímpios. Deixa eu te dar um exemplo, um exemplo na história. Alguém já ouviu falar de William Wilberforce? Você sabe que ele viveu no ano de 1800. Ele lutou ou acabou com o comércio de escravos no Império Britânico. E ele tinha um amigo muito importante chamado William Pitt. E esse William Pitt, ele era neto do primeiro-ministro da Inglaterra, naquela época. E era o melhor amigo de William Wilberforce. E o que William Wilberforce queria? Queria levá-lo à igreja. Ele não era cristão, era um menino brilhante, um gênio. E ele queria a todo custo levar o William Pitt para a igreja. E aí, toda vez que o William Wilberforce chamava ele para a igreja, você tem amigo que você chama para a igreja e nunca vem? Mas ele era assim, ele insistia, todo domingo. Vamos à igreja, vamos à igreja. Teve uma hora que o William Wilberforce falou assim, eu agora vou aquietar, Deus, vou deixar isso nas tuas mãos. E então ele não chamou mais. De repente, o William Pitt disse assim, domingo que vem vou à igreja com você. O Wilberforce olhou assim para a cara dele, está falando sério, é verdade mesmo? Domingo vou à igreja com você. E aí, no domingo, o Wilberforce, ele falou assim, nós vamos ouvir o melhor pregador dessa cidade. Então eles foram para Londres e eles foram ouvir um pregador chamado Richard Cecil. E
E a história diz que o pregador Richard Cecil, ele era um homem que estava fazendo pregações naquele ano, debaixo do poder do Espírito, de tal forma que era impossível não ouvir uma pregação desse cara e você não ser tocado por ele. Ele escolheu, ele marcou com o William Pitt, para ir para a igreja, e foi lá na igreja do Richard Cecil. E quando o Richard Cecil, quando ele chega na igreja, qual é a primeira oração de William Wilson? Ele fala assim, é igual a nós, quando chama um amigo para vir à igreja: por favor, Senhor, usa o pastor Cláudio, não deixe ele falar besteira, pelo amor de Deus, não deixe ele falar sobre devaneios nesta noite. Usa o pastor. Alguém já chamou seus amigos e começou a orar assim por mim? É assim que acontece. Pô, vou levar meu amigo lá na igreja. Ai, meu Deus, e se o pastor Cláudio falar um monte de besteira? Então, o William Wilson, quando sentou na cadeira, já orou pelo Richard Cecil, ou Cecil, do jeito que você quiser chamar. Só que o Richard começou a pregação e o Wilson começou a ser tão tocado por Deus, tão curado por Deus, que ele começou a orar assim: Senhor, muito obrigado pela tua palavra, porque eu estou sendo liberto, eu estou sendo transformado, eu estou sendo curado, e muito obrigado porque o meu amigo está debaixo desse mesmo poder. Ele está ouvindo a mesma palavra que eu, e muito obrigado porque o que eu estou experimentando, eu não tenho dúvida que ele também esteja experimentando. Quando acaba o culto, William Wilson chega para o Pitt, seu amigo, um homem, um menino brilhante, um gênio, chega para ele e faz aquela pergunta que nós fazemos aos nossos amigos quando nós chamamos para a igreja. Talvez você esteja aqui sendo convidado por um amigo. E aí, o que você achou? Alguém já fez essa pergunta? E aí, o que você achou, Pitt? Pitt respondeu para ele: não entendi nada do que aquele cara falou. Entende? As escrituras fluem para longe dos ímpios. A verdade flui para longe dos ímpios. O que a Bíblia está ensinando sobre isso? O que Calvino quis ensinar? Significa que é o que Jesus disse, que a palavra é uma semente. A palavra é uma semente lançada por Deus. E quando ela é lançada em corações de pedra, Satanás as arranca. Satanás as tira. Imagine vocês aqui ouvindo a palavra, e ela faz sentido com a sua vida, mas o seu coração é de pedra. Quando você sair dali, ela vai ser arrancada de você. O que Calvino está dizendo? E o que Jesus está dizendo? Que se você é uma pessoa que está procurando por Jesus, que quer entender quem é Jesus, você tem que cooperar com a palavra. É o teu papel. Como assim cooperar com a palavra? Você tem que levar a sério a palavra. Você precisa acreditar que a palavra que você está ouvindo é viva, que ela realmente pode mudar a sua vida, que ela realmente pode transformar o seu coração. Você não precisa acreditar que toda a Bíblia é verdade, você não precisa acreditar em cada ponto da Bíblia, embora eu diga que toda a Bíblia é suficiente, é única. Mas para você que está aqui hoje,
e que está à procura de Jesus, você não precisa acreditar em tudo da Bíblia de uma vez só. O que Jesus está dizendo, embora eu quero dizer para você que a Bíblia é toda e plena e totalmente confiável. Ela é de fato a palavra de Deus. Mas o que Jesus está dizendo é que para que Satanás não arranque essa palavra do teu coração, quando você sair dali, você tem que cooperar com essa palavra. Você tem que acreditar. Você tem que deixar ela cortar você. Você tem que deixar ela dividir as suas juntas e meturas. Você tem que deixar ela desacreditar o seu próprio coração. Você tem que permitir que o que ela diz para você, que você não é capaz de construir a sua história, que há um só que é capaz de transformar a sua vida, e esse alguém é Jesus. E ponto. É só isso que você precisa crer nesta noite. Isto é, a palavra está viva. Você não precisa acreditar em outros pontos da Bíblia hoje. Você só precisa permitir que ela divida você nesta noite, as suas juntas e medulas, que ela fale ao teu coração. Aí você chegou hoje à noite aqui e quer entender Jesus, você possa dizer: Jesus, eu quero, Senhor, me ajuda a crer nisso que você está falando para mim nesta noite. Isso é deixar que a palavra divida o teu coração, corte você. Então, você precisa levar a sério a palavra de Deus. Então, deixar que ela te corte. E você possa dizer hoje, nesta noite: Senhor, me ajuda para que aquilo que eu estou aprendendo nesta noite, essencialmente sobre o que Jesus Cristo está falando, sobre a sua palavra, eu possa crer e viver na minha própria existência. Então, se a palavra não cortar você hoje à noite, se você não cooperar com ela, ao sair dali, vai você falar de futebol, de shopping, do que for, ela será arrancada, será tirada de você. Ergos fruit, a palavra vai para longe dos filhos, porque ela é arrancada de você. Por último, e aqui eu falo em 2 minutos, uma igreja verdadeira guarda a palavra. Isto é, o propósito da Bíblia é a obediência. Quando você começa a praticar a palavra de Deus, a primeira coisa que a palavra de Deus faz com você é te levar à adoração. É isso que a Bíblia faz. Ela te leva à comunhão, ela te leva ao evangelismo e ela te leva à preocupação social. Quero terminar então nesta noite que quando uma igreja é avivada pelas Escrituras, ela guarda a palavra. Quando o Espírito Santo vir sobre esta igreja, como nós estamos buscando, você irá obedecê-la. Você irá obedecê-la. Ou então ela fluirá para longe de você. Fluirá para longe de você. Fluirá para longe de você. Porque você não tem cooperado com a palavra. Um dos sinais que Deus está avivando a sua vida é quando você começa a se tornar obediente à palavra. Pense numa coisa só, eu não quero ser legalista nesta noite. Imagine que agora Deus esteja falando com você. Só imagine. Eu
que você precisa dar um ponto final na sua vida e se tornar obediente na palavra? Pense em algo que o Espírito Santo agora colocou no seu coração. Qualquer coisa. E a palavra está dizendo para você assim, ó, está vendo isso aqui? Que você está vivendo? Você está me desobedecendo. Se você não a obedecer, ela vai fluir para longe de você. Vai fluir. E cada vez mais a palavra vai ser arrancada do teu coração. Quanto menos você obedece, mais ela flui para longe de você. Ela é arrancada todos os domingos ali na porta. Não estou sendo legalista. Creio na obra do Espírito Santo. Creio no que Deus quer fazer nesta igreja. Creio na palavra do Senhor. Creio que ela é suficiente. Mas eu não acredito que ela é simplesmente um número de páginas que a gente vira todos os dias na nossa casa ou um rolo que a gente faz no smartphone. Ela é a palavra viva de Deus. Ela está operando em nós. E ela está agindo na vida da igreja. Então eu quero chamar esta igreja à obediência. Um dos primeiros aspectos do avivamento. Crer na palavra, receber a palavra e guardar a palavra. Amém, gente? Já havia uma música antiga? Aquele que me ama é aquele que faz o quê? Guarda os meus mandamentos. Obedece a minha palavra. Vamos orar ao Senhor, que chamamos músicos. Eu queria pedir que você inclinasse a sua cabeça e por um minuto pensasse no que eu falei nesta noite para você. Talvez você tenha chegado à conclusão que a palavra tem fluído para longe de você, porque isso não acontece. Quando Calvino fala do incrédulo ou do ímpio, ele não está falando só do não cristão. Ele está falando daquelas pessoas que acreditam na autoridade da Bíblia e na suficiência das Escrituras, mas que a palavra de Deus continua fluindo para longe dele. Não a recebe. Talvez você precise hoje, nesta noite, dizer: Senhor, faz meu coração receber a tua palavra. Talvez você esteja aqui nesta noite, por exemplo, com dramas na sua vida tão profundos, com uma insatisfação dentro de você profunda, com uma indecisão sobre a sua própria identidade, acima do normal. E Jesus está dizendo para você: eu sou tua única esperança. Eu sou o teu libertador. Eu sou o teu Deus. Jesus está dizendo assim: não deixe que a minha palavra flua para longe de você. Receba nessa noite. Pegue-a para ti. Creia nela. Receba. Viva debaixo dela. Imagine você aqui. E Deus quer libertar você de algo muito que só você sabe o que é.
de etnia, mas por causa daquele que pela fé creram em Ti como seu supremo Salvador. Então que esta igreja então coma do pão e beba do cálice, porque esta é a vontade do Senhor para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quando os nossos líderes vocês vão vir receber os elementos da ceia, eu peço que você entenda que se você não pode receber a ceia ainda, porque você ainda não é um cristão e não entregou a sua vida a Cristo, você receba primeiro a Cristo. E nós vamos preparar você rapidamente para que você possa estar ceando, comendo do pão e bebendo do cálice conosco, porque essa é a vontade do Senhor. Vocês podem vir e nós vamos adorar.